Eu acho que a prisão do Lula, primeiro, o script foi desenhado por ele. Ele não foi preso como as forças de direita queriam. Uma foto ou dele com roupa de presidiário, com cabeça raspada ou algemado. Primeiro que só foi se entregar à polícia 2 dias depois, porque ele fez do velho sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, que ele foi dirigente, como uma embaixada livre no Brasil. E nós tivemos lá, no momento maiores, 80, 90 mil pessoas cercando Lula, que a Polícia Federal não teve coragem de entrar. As forças da Polícia Militar de São Paulo, ligadas ao PSDB, não tiveram coragem de entrar. O Lula saiu de lá nos braços do povo, aclamado como povo. Hoje, 40 mil pessoas cercam a cadeia que ele está preso em Curitiba, num acampamento permanente de cidadania, onde muitos atos estão acontecendo. Então eu acho que a prisão do Lula uniu as esquerdas partidárias e dos movimentos sociais e populares no Brasil. Ajudou a crescer uma resistência. É dessa resistência que a gente tem um grande sinal de esperança. É dessas forças, e eu acho que também nos ajuda nisso tudo a gente aprender com nossos erros. Porque durante o governo tinha muita gente do partido que acreditava que a luta de classe acabou, né? Que nós vivíamos um grande processo de conciliação social, e não é verdade. Então eu acho que também nós com esses erros aprendemos. Acredito que daqui para frente, as nossas ações em governos locais e municípios, ou em governos provinciais nos estados, ou mesmo no governo em Brasília, nós vamos fazer coisas diferentes e melhores, num ponto de vista da democracia, de uma construção, de uma ideia de um governo mais popular e mais comprometido realmente com a luta dos trabalhadores. Pensando um pouco, porque também tem a ver com olhar para o futuro. Na verdade, ou as forças democráticas do mundo se interagem e conseguem travar este percurso para a fascização que existe, ou se isso não acontecer, será tudo muito mais difícil. Na verdade, infelizmente, Portugal esteve envolvido no processo que deu origem a esta situação toda. Concretamente, citando, já falamos há bocado, brevemente, a direita portuguesa esteve envolvida neste processo. Isto é, não é por acaso que um senhor congressista, no caso, foi eleito líder parlamentar da Assembleia da CPLP e, passado pouco tempo, 2, 3 meses, estava a fazer o golpe que derrubou a Dilma. Chama-se Cunha. O que é feito de Cunha? Cunha é uma das páginas mais tristes da sociedade brasileira, porque ele sempre foi conhecido por essas práticas corruptas, por essas práticas não republicanas, né? Então, quando ele foi eleito, já se sabiam disso, né? Ele está preso, né? Com já várias condenações, e é uma situação interessante, porque é bom a gente comparar com Lula, porque senão alguém diz assim, olha, o corrupto bom é o corrupto de esquerda, ou aquele que é seu amigo, esse que é o corrupto bom, o outro é mau. O Cunha foi descoberto com 23 contas no exterior que ele recebia propina, né? Inclusive de serviços de prospecção de petróleo em Angola, por exemplo. Né? A sua família também foi descoberta com outras contas no exterior, né? E é interessante que do Lula não tem um e-mail, não tem uma conta no exterior, não tem uma mala de dinheiro como teve a mala de 2 milhões de reais do líder do PSDB, o Aécio Neves, que foi pego, foi filmado, apareceu em gravação, inclusive aparece em gravação ameaçando de matar um possível delator, ameaçando de matar. Diz, ó, tem que ser alguém que vai buscar o dinheiro, que a gente, se for delatar, que a gente possa matar antes, né? Ou, por exemplo, com a questão do Temer, que também malas de dinheiro e gravações que foram feitas, que mostram claramente. Então eu acho que você pegar o caso do Lula, o caso do Cunha, do Aécio e do Temer, fica bem evidente. O que existe como prova contra o Lula? Um triplex de valor de 800 mil ou 900 mil reais, que não tem documento que ele é proprietário, que não tem foto,
que não tem gravação e não tem nada de sinal exterior de riqueza. O Lula terminou na presidência da República e voltou para o seu apartamento em São Bernardo do Campo. Agora, é bom deixar bem claro que já tem quase 8 anos que ele terminou o seu mandato na presidência da República. Não foi para uma mansão, não foi para uma fazenda, continuou morando num apartamento de classe média em São Bernardo do Campo, que tem valor pouco superior a esse do triplex. Não teve nem o bem, porque diz assim, o juiz agora determinou o bloqueio de 30 milhões do Lula, de até 30 milhões, mas foi encontrado num fundo de pensão, né, 3 a 4 milhões, que são as reservas todas da vida dele nesse fundo de pensão, que é um absurdo. Então lá tem a expressão até 30 milhões. E a mídia, controlada, dominada pela direita, divulga isso como se Lula tivesse tido, né, o sequestro de 30 milhões de reais. Né? Então, na realidade, a gente vive hoje uma situação, ao comparar os casos do Cunha, ao comparar os casos do presidente Michel Temer, ou dos líderes do PSDB de São Paulo, né, Alckmin e tantos outros, na realidade nós temos uma justiça que tem 2 pesos e 2 medidas, uma justiça de classe, uma justiça que não queria que o PT ganhasse novas eleições, que não queria que o Lula fosse de novo o presidente da República. Então o ódio que eles têm são os pobres e as políticas de inclusão social. Então é uma questão que a gente tem que ver nessa perspectiva, né? Que você tem 2 pesos e 2 medidas. E a gente espera agora que a comunidade dos países de língua portuguesa faça um meia-culpa em relação ao Cunha e corrija a rota. E a gente pense a lusofonia numa perspectiva mais cultural, numa perspectiva do povo, numa perspectiva daquilo que nós temos de positivo e de valores dessa integração lusófona. E no contexto de uma economia solidária, porque Tranquilo, no caso, tranquilo. na verdade, a experiência que eu conheço da economia solidária no Brasil, tomara eu que isso acontecesse em Portugal ou que acontecesse em Angola, todas as experiências da criação de moeda de bairro, por exemplo, como vocês têm no Brasil, e que seriam essenciais aqui em bairros portugueses, como seriam essenciais sobretudo em Angola. Seriam poupanças populares através de bancos populares, né? Produção que envolve milhares e milhares de homens e mulheres, tanto na zona rural como na zona urbana, da economia solidária. Né? Eu acho que isso que é importante, que é uma forma de emprego onde a questão da exploração, da mais-valia, não é o determinante no processo produtivo. Porque eu acho, na verdade, que o futuro passa precisamente pela socialização da produção. E a socialização da produção passa, por exemplo, por isso tem cooperativas, associações, mutualidades. É um bocado essa a vossa perspectiva também, não é? Hoje nós temos a experiência toda de Paul Singer, né, e de toda a sua equipe. A gente desenvolve muito em Minas Gerais. Então, a questão da economia solidária é um marco do nosso governo de esquerda socialista em Minas Gerais. O governador Fernando Pimentel tem incentivado muito, tanto que tem uma secretaria específica para geração de emprego na linha da economia solidária, de apoio à agricultura familiar, porque Minas Gerais é um estado essencialmente agrícola, né? Então a gente tem todo um desenvolvimento de política nesse sentido, que nada mais é do que o modelo implantado pelo governo Lula, que permitiu que nós tivéssemos um menor índice de desemprego no Brasil nos últimos 40 ou 50 anos, com certeza. Para terminar, para não estarmos muito tempo, no caso, a tomar do teu tempo, que sei que tens muitas atividades ainda aqui em Portugal para desenvolver, para terminar, qual o futuro? Vai ser possível a unidade das esquerdas no Brasil? Como é que isso vai acontecer? Olha, nós não temos uma bola de cristal. Claro. Mas já nos dizia e nos ensinava no aforismo o velho Gramsci, né? É verdade. Muitas vezes o pessimismo da razão, mas o otimismo da vontade. Eu acredito que o acontecido com o presidente Lula está dentro daquela máxima, né? Extraordinário o poder das bombas de nos fazer solidários sob os abrigos. Sim. Então eu acho que a esquerda hoje está discutindo no Brasil uma proposta de programa único de governo. A solidariedade que a gente tem recebido de outros pré-candidatos da esquerda, coisa que nós nunca vivemos no Brasil.
Eu acho que hoje a gente vê em Portugal que a geringonça é uma tentativa de construir um pouco essa unidade da esquerda. Nós estamos vivendo isso no Brasil. E, ao mesmo tempo, hoje, a questão do fortalecimento das lutas populares, dos movimentos de moradia, dos diferentes movimentos que lutam pela terra, né, de movimentos de direitos de LGBT, de direitos da mulher, né, isso tem unido muito. Eu acho que todas as forças que querem esse novo, todas as forças que acham que é possível você construir um mundo mais solidário, mais tolerante, estão unidas num projeto que a gente acredita que em 6 meses nós vamos construí-lo para o início de outubro nas eleições gerais. Vamos eleger parlamentares comprometidos com essa tese e vamos eleger também um presidente da República. Agora, o PT não tem plano A, B ou C. O nosso plano ainda continua sendo o plano L. Nós vamos insistir com Lula na presidência, mesmo de dentro da prisão. Vamos ter um presidente da República injustiçado e preso nas masmorras medievais da 13ª Câmara, 13ª Vara Criminal de Curitiba. Porque nós vamos insistir no Lula. As outras forças de esquerda que têm seus candidatos, eles mesmos também insistem no nome do Lula. Então nós vamos marchar para daqui 6 meses com Lula na presidência de novo. Se houver algum fato que intervenha nisso, podemos até mudar. Mas o momento é de insistir na candidatura de Lula. O momento é Lula livre, não é verdade? Sim, com toda certeza. Lula livre e fora Temer. É verdade, fora Temer e Lula livre.